Fala pessoal do nono ano, espero que vocês estejam bem. Vamos continuar aí na nossa aula. Vamos iniciar nosso segundo bimestre com a aula 1. Vamos falar um pouquinho sobre o poema. Então, olha um exemplo de poema. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que deveras sente. A gente tem que pegar aqui como importante esse trecho de poema de Fernando Pessoa, que fala sobre o poeta. Por quê? Porque o poeta ele diz que finge que é a dor que deveras sentir. Ou seja, o poema é um texto literário que é escrito em prosa inversa, mas a gente vai mergulhar na escrita do verso, tá? Que caracteriza pela linguagem sugestiva, conotativa, ou seja, linguagem figurada, metafórica, que é a figura de linguagem que faz as metáforas, as comparações de sentidos figurados, figurada criativa e inusitada, a chamada função poética, né? Que a gente vai trabalhar a linguagem para um outro campo mais figurado, a gente vai trazer outras significações para as palavras, né? Mas vamos entender o que é o poema, que isso é mais importante, tá? E vamos pegar a frase lá do Fernando Pessoa, a dor que deveras sente, tá? Os poemas, eles é um gênero de texto que ele foi desenvolvido, tá? Para expressar emoções, seja elas qual for, tá? Então, o poema é um gênero de texto que expressa emoções. Expressa uma dor, uma alegria, uma tristeza, enfim. Quero expressar a emoção, eu utilizo o poema para isso, tá? Vamos aí continuar a leitura. A palavra poema deriva do verbo grego poem, que significa fazer, criar, compor. A literatura grega teve grande importância nas composições literárias de várias épocas e culturas, tá? É, todos o conhecimento que a gente tem sobre literatura, as definições, as determinações, veio lá da Grécia, tá? Então, por hora a gente vai entender o seguinte, que o poema é um gênero de texto que é criado para expor emoções e vai utilizar uma linguagem figurada, uma linguagem conotativa, criativa e cheia de figuras de linguagem. A gente diz que na poesia a gente tem que trabalhar as palavras e transportar ela para o campo da imaginação. Seria mais ou menos isso. Vamos aí, vamos entender as formas na literatura. Prosa e poesia, tá? O prosa e o poema, tá? Quando a gente fala o texto está em prosa, ele está organizado em parágrafos sentido, né? Primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo. Então, escreva o texto em prosa, então eu vou escrever dessa forma. Agora, o poema ele já é organizado em versos e ritmo, ou seja, vai ter versos e vai ter ritmo, tá? Seguido, do que um poema precisa? O poema ele precisa de um verso, que é considerado uma linha, né, na minha escrita, uma estrofe, que é um conjunto de versos, né, seria o parágrafo no poema. Então, verso é a linha no poema e a estrofe é o parágrafo no poema. Vamos lá. Verso, linha de uma composição poética. Vamos aí um exemplo. Chocolate era um gato pequeno e fofo, pequeno como um passarinho, fofo como algodão doce. Brincava com a bola de lã, uma bola redonda, redonda como lua, branca como neve, limpa como céu, numa tarde de verão. Observa que cada cor aí determinada é um verso do poema, tá? E estrofe é um grupo de versos, tá? As estrofes do mesmo poema são separadas uma das outras por um espaço em branco. Então eu tenho que mais ou menos pular uma linha para poder começar outra estrofe. Ou seja, é a parte completa sem se separar. Brincava com uma bola de lã, uma bola redonda, redonda como a lua, branca como a neve, limpa como o céu, numa tarde de verão. Esse seria um verso, um conjunto de versos, uma estrofe, ok? E o poema é o conjunto de estrofes, ou seja, a parte toda do texto. Então, criei o verso, ritmei,
botei ele num conjunto, criei uma estrofe, eu fiz um poema, tá? Vamos seguindo aí. Rimas nos poemas. As rimas fazem parte da poesia. Veja o que é uma rima. Rimas, embora uma poesia não precise ter rimas para ser poesia, por que, gente, a gente fala isso, né? Ah, vocês já, não sei se vocês estudaram literatura, mas a parte da modernidade dos textos poéticos, né, que é o penúltimo período literário que a gente estuda, trouxe a ideia dos poemas sem as rimas, né? A gente não tem a necessidade de botar rima no poema. Entretanto, os poemas até então eram considerados poemas somente se tivesse essas rimas entre os versos e entre as estrofes, tá? Vamos continuar lendo. É uma das coisas que mais embelezam e tornam agradável a leitura de uma poesia. Vale lembrar que as rimas devem ser usadas de formas corretas e sem exageros, exceto em alguns casos. Deve-se também tomar o cuidado para que as rimas sejam sempre o mais ricas e originais possíveis. Tá? Então, trazer rimas ao poema, a gente identifica que a gente utilizou a linguagem na sua mais forma criativa, tá? A gente diz também que as rimas traz sonoridade à poesia, né? Se a gente pegar, por exemplo, uma poesia e tentar musicar, quem for bom em música, tentar musicar não vai ter dificuldade de trazer ritmo. Por quê? Porque a gente entende que os poemas com rimas, ele já está ritmado para essa sonoridade, tá? Então, galera, esse é o fim da nossa aula. Espero que tenham gostado e a gente se vê em breve. Valeu? Tchau, tchau.